Deixa o telefone para cá. Isso. Bom, então vamos começar? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira, mais um procedimento e mais um assunto importante para ser visto. Então, gostaria que vocês pegassem suas apostilas, página 415. Lá na página 415, vamos mexer, jogar para cá, que vem para cá. Então, página 415, agora eu vou fazer um teste aqui, ó. Agora eu consigo fazer por aqui, ó. Fica mais fácil. Então, reações de oxidação e redução são os dois temas essenciais da primeira aula. Nós temos uma segunda aula também, que é a reação de esterificação. Basicamente, hoje eu termino a parte de química orgânica de uma forma geral. Então, hoje nós vamos mexer com dois tipos de reação, mas já de cara, eu gostaria que vocês anotassem essa pequena informação aqui embaixo. Então, vejam bem, o que é uma reação de oxidação? A oxidação, só fazer um teste, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem aqui? Só para fazer um teste aqui. Se alguém puder me responder ali. Então, deixa eu ver se o áudio está bom, o som está bom, daí a gente continua. Se alguém puder me responder. Vou esperar ali. Áudio bom? Fechou? Tá top, então fechou. Tá, obrigado. Então, primeira coisa, eu gostaria que vocês anotassem, mas anotassem mesmo aí na apostila de vocês. O que é uma oxidação? Você deve ter visto o Jamal. A oxidação é uma perda de elétrons, o NOx aumenta. Na química orgânica, nós temos um outro conceito de oxidação, que é visível. E só para ter uma ideia, nas últimas 5 provas da Federal do Paraná, em 3 delas caíram reações de oxidação, do jeito que a gente vai ver hoje. E é um assunto simples. Tem alguns complementos importantes, mas é importante que vocês entendam o conceito. Então, o que é uma oxidação? É uma entrada, é uma adição de oxigênio ou uma saída de hidrogênio. Olhem bem, oxidação é uma entrada de oxigênio ou uma saída de hidrogênio. Então, na hora que você percebe que ali não tinha nada, de repente entrou um oxigênio, é uma oxidação. Nossa, tinha um oxigênio, entrou 2, aí é uma oxidação. Ou então, eu tinha 6 hidrogênios na cadeia, passou a ter 4. De 6 passou para ter 4, saída de hidrogênio, retirada de hidrogênio, um processo chamado de oxidação. Agora, óbvio, se oxidação é uma entrada de oxigênio, uma saída de hidrogênio, como é que você colocaria o conceito de redução? A redução é o inverso. Deixa eu só apagar essa luz aqui, acho que está atrapalhando. Pronto, fechou. Então, vejam bem. O que é uma redução? Redução é uma adição de hidrogênio ou uma saída de oxigênio. Ao contrário. Se oxidação é uma entrada de oxigênio ou uma saída de hidrogênio, a redução é uma entrada de hidrogênio ou a saída de oxigênio. Um é inverso do outro. Pronto, resolve grande parte desse processo. Mas anotem essas duas frases. De preferência, coloque em letras garrafais. Se você tiver caneta marca-texto, ótima ocasião para você utilizar. Então, redução é uma adição de hidrogênio, ou seja, uma entrada de hidrogênio ou saída de oxigênio. Já oxidação é uma entrada de oxigênio, uma saída de hidrogênio. Ponto, resolve grande parte desses materiais. Agora, algumas reações. Primeiro, isso aqui você já viu com o Jamal. Esse processo de combustão, você já viu com o Jamal. Combustão está dentro do assunto de termoquímica, mas como faz parte desse material, eu vou fazer um comentário. Nós vamos trabalhar com 2 tipos de combustão, a combustão completa e a combustão incompleta. O que diz a combustão completa? Então, a combustão completa vai necessitar do quê? Do oxigênio, e esse oxigênio ele vai reagir com o combustível para a produção do quê? Gás carbônico e água. Então, toda a combustão completa de qualquer combustível, metanol, etanol, gasolina, querosene, vai produzir como produtos finais gás carbônico e água. Então, já temos uma equação devidamente equilibrada. Porém, a combustão pode ser incompleta, e essa combustão incompleta pode produzir, num primeiro caso, o CO. Então, primeira coisa que você vai ter que ficar bem atento. O que é o CO? Deixa eu colocar uma caneta aqui, ó. Esse CO é o tal do monóxido de carbono, uma substância extremamente tóxica e chega a ser fatal. Provavelmente você, na sua vida, já deve ter ouvido falar na chamada morte branca.
que é morte branca? Quando você tem uma combustão num ambiente fechado. Repare que está tendo redução de quantidade de oxigênio. Na combustão completa, eu usei 2 mols de oxigênio. Na combustão incompleta, eu já usei 1,5. Eu tenho menos oxigênio no ambiente, produz monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono é um gás incolor e ele não tem cheiro. É incolor e inodoro. O primeiro sintoma que você tem na intoxicação por monóxido de carbono é sonolência. Aí você acaba dormindo e acaba morrendo vítima da intoxicação. Só que não para por aí. Tem uma outra combustão incompleta que produz o chamado carbono fuligem. Fuligem você já deve ter visto quando você está com o gás no finalzinho lá do botijão, o fundo da panela fica preto. Ou então, se você já fez uma experiência, acenda uma vela e coloca um prato em cima da chama da vela, bem próximo da chama. Você vai perceber que esse prato vai ficar todo escuro embaixo. O que é esse pretume que forma fuligem? Lá em São Paulo tem uma expressão que eu acho muito sensacional. Eles chamam de negro de fumo. Então, inclusive, tem algumas provas do ITA que chamam essa fuligem que sai do escapamento do carro, escapamento do caminhão, queima incompleta mesmo de carbono fuligem ou carbono carvão. As duas formas com que você vai encontrar. E reparem, é uma oxidação. A combustão nada mais é do que uma entrada de oxigênio. Portanto, o oxigênio, nosso comburente, vai ser uma reação de combustão. Agora, vamos começar com as reações propriamente ditas. Primeira reação, eu vou mudar um pouquinho a ordem da apostila. Oxidação branda. Tem alguns ingredientes aqui que só vou comentar que eles existem. Oxidação branda vai funcionar da seguinte forma. Você vai ter a dupla ligação, vai romper essa ligação π, vai romper a dupla ligação, e cada carbono que tinha dupla ligação recebe uma hidroxila. Olha bem, oxidação, entrada do quê? Entrada de oxigênio. Como é que esse oxigênio vai entrar na química orgânica? Ou na forma de hidroxilas, ou na forma de carbonilas. Professor, eu esqueci o que é uma carbonila. Carbonila é um C dupla O. Portanto, nas reações orgânicas, você vai perceber a combustão, que é a entrada de oxigênio, e a oxidação. A oxidação vai entrar na forma ou de grupo OH, ou na forma de C dupla O. Uma das duas você vai encontrar. Então, o que acontece? Vamos fazer a primeira reação para cá. Então, nós temos aqui, nós temos a primeira reação. Aí, essa primeira reação vai funcionar assim. Repare que quebra a ligação π, e cada um dos carbonos de dupla recebe uma hidroxila. Vou te dar um exemplo, quer ver? Minha coisinha agora está aqui. Então, olha só. Nós temos uma reação. Eu tenho propeno, e esse propeno vai fazer uma oxidação branda. O que vai formar nesse material? Então, perceba que aquele CH3 ali, ó, ele não mexe. Repare que o CH permanece normal. Aí, o que você vai ter? Um CH e um CH2. Então, tanto garrancho aqui, mas já a letra melhor. Então, vejam bem. CH3 não foi afetado. Quem é errado sempre são os dois carbonos de dupla ligação. O que vai entrar nesses dois carbonos de dupla? Uma hidroxila aqui para baixo e uma hidroxila aqui para baixo. Portanto, o que vai formar nessa reação de oxidação branda? Simples. Quebra uma das ligações, a ligação π, e cada carbono de dupla recebe uma hidroxila. Para formar qual função química? Alguém consegue recordar? O que é um grupo OH num carbono de simples? Um álcool. E nesse caso, como eu tenho duas hidroxilas, você vai ter um diálcool. Essa seria a primeira reação que me interessa, a oxidação branda. Mas vamos continuar. Próxima reação é uma reação chamada de ozonólise. Repare que esse prefixo lise significa quebra, mas quebra com quem? Pelo ozônio. Então, o ozônio é O3, só que essa molécula de ozônio precisa também da molécula de água e do átomo de zinco. São os três ingredientes que eu preciso numa ozonólise. E como é que vai funcionar a ozonólise? Presta bem atenção. O meu alvo de ataque é mais ou menos, só para recordar, vocês vão lembrar de reações de adição. Em 15 segundos eu resumo reações de adição. Qual é o alvo do ataque de uma reação de adição? Ah, professor, é a quebra da ligação π. Pois bem, na reação de ozonólise, o alvo também é a quebra da ligação π. Só que na oxidação não quebra só a ligação π, quebra todas as ligações da dupla, ou seja, quebra as duas. Eu vou romper essa dupla ligação e os dois carbonos se abrem.
Só que como eu tenho uma oxidação, oxidação é uma entrada de oxigênio. O que, que vai entrar em cada um dos dois carbonos que tinha dupla, um C dupla O? Portanto, numa ozonólise, olhem bem, ozonólise, reação de ozônio, vai quebrar aqueles carbonos de dupla. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, que viu? Vou colocar o marca-texto que fica um pouquinho melhor. Então, eu tenho lá, vou colocar uma cor lá naquele primeiro carbono lá da ponta, um carbono vermelho, e aí, no outro carbono aqui, eu vou colocar uma cor azul, só para vocês compreenderem, ó. Então, veja bem, eu tenho dois carbonos, um carbono que está pintado de vermelho aqui e um carbono que está pintado de azul. Na hora que você coloca aquelas moléculas ali, ó, esse aqui é o meu carbono vermelho e esse aqui, ó, é o meu carbono azul. Ou seja, há uma separação daqueles carbonos pela dupla, só que cada um desses carbonos recebe um dupla O. Ponto final, sem nenhuma exceção. Professor, tem como dar um exemplo? Sim. Essas partes você tem tudo na sua apostila, mas o que, que você precisa lembrar? Que a ozonólise ocorre a quebra da dupla, a quebra da tripla, separa. Se tem dois carbonos, você vai separar. Só que cada um desses carbonos recebe um dupla O. Ponto final. Resolve o nosso processo. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. Imagine que eu tenho esse composto aqui, ó, o 2-metil-2-buteno. Esse é o nosso composto. Então, qual que é o alvo do ataque do ozônio? O alvo é aquela dupla ligação ali, ó, vai quebrar. Então, eu vou colocar uma cor ali, ó. Eu tenho aquele carbono azul, deixa eu colocar uma outra cor do outro carbono, e tenho um carbono vermelho. Só para vocês colocarem as cores, vejam bem. Tem um carbono vermelho lá na ponta e tem um carbono azul aqui na outra ponta. O que, que vai formar nessas pontas? Então, eu estou com que cor? Vou pegar o vermelho aqui, ó. O que, que vai formar aqui na ponta? Vai formar um CH3, C dupla O preso a hidrogênio. Tá meio garranchudo, mas dá para ver. Então, vejam bem. CH3, C, como aqui tem um H, esse H permanece, ó, o H não mexe com ele. Só que esse carbono rompeu a dupla, entra um C dupla O. E aí vem a pergunta para você. Que função orgânica é essa no C dupla O presa a hidrogênio? Que função orgânica é formada quando eu tenho um C dupla O preso a H? Te dou uma dica. Começa com al e termina com deído. É isso aí, um aldeído. Então, a primeira função que você tem é um aldeído. Mas, agora eu vou lá no carbono azul. O carbono azul está aqui, ó. Primeiro, eu tenho um CH3. Eu vou deixar esse CH3 normal. Repare que eu tenho um CH3, está aqui. Aí eu tenho o carbono azul. Esse carbono azul rompe, vira dupla. Aí os outros carbonos ali, ó, não me interferem em absolutamente nada. Aqui ficou um pouquinho melhor já para você enxergar. Então, olhem bem. Esse carbono azul tinha dupla ligação, rompe a dupla e entra um C dupla O. Aí eu tinha um CH3 para cima, que é esse CH3, aí eu tenho o carbono azul, que entra C dupla O, e esse CH3 é esse carbono da ponta. Logo, a pergunta é, que função química eu tenho aqui e que função química eu tenho aqui? Aí na parte em vermelho eu tenho um aldeído, e aqui no C dupla O entre carbonos eu tenho uma cetona. Isso é a caracterização de uma ozonólise. Tanto que, importante, anotem isso também. Então, lá embaixo nós temos uma informação, qual é o grande objetivo de uma ozonólise? Produzir aldeídos e /ou cetonas. Por que /ou? Porque você pode produzir ou só aldeídos, ou só cetonas, ou uma mistura, como acontece aqui, de aldeído com a cetona. Então, olhem bem, se vocês pegarem qualquer alternativa ou qualquer questão que fala assim, temos uma ozonólise, aí você procura as alternativas. Se tiver aldeído e cetona, são as únicas possibilidades que você tem. Qualquer outra função é descartada. E muitas vezes você mata a questão só nessa informação. Mostre quais são os produtos formados na ozonólise do composto X. Letra A, ácido carboxílico, falso. Letra B, éster, falso. Letra C, fenol. Letra D, uma amina. Letra E, um aldeído. Pronto, a resposta, aldeído. Já sabem a resposta de cara. Novamente, uma informação para você destacar com caneta marca-texto. O grande objetivo da ozonólise é a quebra da dupla e a entrada de um dupla O. O que, que vai formar na ozonólise? Aldeídos e cetonas. Ponto, resolve grande parte desse material. Agora, essa parte aqui eu vou resumir de um esquema um pouco mais simples para você compreender. A oxidação enérgica.
A oxidação enérgica vai utilizar permanganato de potássio, de cromato de potássio concentrado a quente em ácido sulfúrico. Ou seja, poderosos agentes oxidantes vão ser envolvidos. E o que você vai ter? Você vai ter novamente a quebra da dupla ligação, igualzinho à ozonólise. Quebra dupla, cada carbono que tinha dupla ligação recebe um dupla O, só que agora nós temos um diferencial. Se esse carbono de dupla tiver um hidrogênio, esse hidrogênio também é oxidado. Lembra da primeira frase? Oxidação é uma entrada de oxigênio, portanto, esse H vai virar OH. Então, a diferença da ozonólise para a oxidação energética, primeiro que a ozonólise tem ozônio, e aqui você não vai ter ozônio, você vai ter um monte de coisa em cima da seta. Esse O entre colchetes representa a oxidação. Então, você vai ver isso várias vezes no decorrer do nosso curso, que nós vamos ter um O entre colchetes, concentração de oxigênio, oxidação. Arrebenta a dupla, cada um dos carbonos de dupla recebe um duplo O. Vamos colocar cores mais uma vez, quer ver? Eu tenho aquele carbono vermelho lá na ponta e tenho o meu carbono azul na outra ponta. Essa seria a ideia. Então, vejam bem. Rompe a dupla, o primeiro carbono aqui, ó, deixa eu só colocar as cores aqui, ó, esse aqui é meu carbono azul, tá lá. E esse aqui é o meu carbono vermelho. Pronto, tá aqui. Então, o que nós temos? Rompe a dupla, carbono vermelho recebe dupla O, carbono azul recebe dupla O. Agora, se esses dois carbonos tiverem H, cada hidrogênio se transforma em hidroxila. Só que o que eu fiz? Eu fiz um resuminho. Olha só, eu vou pegar todas essas 2 ou 3 páginas que você tem na apostila e vou resumir num único esquema. Isso vai valer para alcenos, alcinos, alcadienos e ciclanos. Vale para todos esses processos que você tem. A apostila fragmentou. Fez primeiro alcenos, depois fez para alcinos, depois fez para alcadianos, fez para ciclanos, mas é tudo o mesmo procedimento. Anotem um outro esquema que eu vou montar. O que você precisa saber? Isso daqui, ó. Como é que eu vou saber o que vai formar na oxidação de cada um dos carbonos de um alceno, de um alcino, de um alcadieno, de um ciclano? Então, olhem bem. Se esse carbono for primário, se esse for primário, vai formar CO2 e água. Olha só. Toda oxidação de carbono de dupla, carbono de tripla ou carbono de cadeia fechada, que for um carbono primário, ele vai formar CO2 e água. Ponto final. Agora, se o seu carbono insaturado ou da cadeia fechada for um carbono secundário, ou seja, se ele tiver preso a 2 carbonos, ele vai formar um ácido carboxílico. Para quem esqueceu o que é ácido, é C dupla O preso a OH. E caso o meu carbono seja terciário, ele vai formar uma acetona. Ponto final. Então, qual é o grande trabalho que você vai ter? O texto fala em oxidação, aí você vai lá no teu composto orgânico e vai classificar os seus carbonos em primário, secundário e terciário. Ponto. Não tem carbono quaternário nessa história. Se o seu carbono for primário, CO2 e água. Se o seu carbono for secundário, vai formar um ácido carboxílico, e se o seu carbono for terciário, forma uma acetona. Professor, tem como exemplificar? Tenho sim. Então, veja bem, aqui embaixo, ó, temos uma reação pronta, ó. CH3, CH dupla, CH2. Eu coloquei cores ali. Então, se percebe que tem um carbono verde. Esse carbono verde é um carbono secundário e esse carbono azul é um carbono primário. Em cima e embaixo da seta está escrito oxidação enérgica, ou seja, uma oxidação total. Então, o que nós vamos ter? Vou romper a dupla ligação, rompe. Esse carbono verde é um carbono secundário. Lá naquele meu esquema, vou voltar um pouquinho. No que se transforma o carbono secundário? Opa, tem aqui em cima já. Então, o meu carbono secundário, ele vira um ácido carboxílico. Então, o que acontece? Esse CH3 aqui, ó, ele não é afetado. Professor, por que ele não é afetado? Porque ele não tem dupla, não tem tripla. Então, ele permanece. Mas esse carbono verde, por ser um carbono secundário, ele vira o quê? C dupla O presa OH. Ele vira um ácido carboxílico. E esse carbono azul, que é um carbono primário, o carbono primário vai ser transformado em CO2 e água. Ponto final. Numa prova, vocês vão encontrar assim: indique qual é a função orgânica produzida quando eu vou oxidar o propeno.
Professor, mas tem CO2, CO2 e água não são compostos orgânicos, o único composto orgânico é esse daqui. Então, toda oxidação de carbono primário forma CO2 e água. Se for um carbono secundário, vai formar um ácido, e se for um carbono terciário, forma uma cetona. Quer ver outro exemplo? Então, vamos fazer aqui, ó. O que você vai ter nesse processo? Então, o meu alvo, vou quebrar aqui, ó, vai separar em dois pedaços. O teu trabalho, como é que você classifica esse carbono aqui? Como é que você me classifica esse carbono aqui? Vamos colocar algumas corzinhas aqui, ó. Eu vou colocar um carbono vermelho aqui e vou colocar o carbono azul aqui. Fica mais fácil para vocês visualizarem. Tem um carbono vermelho e tem um carbono azul. Agora eu vou classificar em primário, secundário e terciário. Quer ver? Aí nós temos a oxidação energética, mas esse carbono vermelho, como ele está preso a dois carbonos, é um carbono secundário. Olha aquele esqueminha. No que se transforma esse carbono secundário? O carbono secundário se transforma em um ácido carboxílico. E esse carbono azul aqui, ó, ele é um carbono terciário. No que se transforma esse carbono terciário? Aí você vai ter, se esse daí aqui, não, volta. Então, vejam bem, aqui eu vou montar os compostos. Então, quebra aqui, eu vou deixar na cor vermelha mesmo. Então, o primeiro produto que você tem vai ser um CH, opa, tem vermelho. Apaga aqui, borracha, apaga aqui. O primeiro produto que eu tenho está em vermelho, então vai ficar um CH3. Aí aquele carbono vermelho, por ser um carbono secundário, ele vai virar um ácido carboxílico. Então, vejam bem, o primeiro carbono, o carbono vermelho, por ser um carbono secundário, ele vira um ácido carboxílico. Mas, agora o que acontece? Vamos para o carbono azul. Esse CH3 de cima, ó, ele não foi afetado, então eu vou devolver ele para cá. CH3. Aí esse carbono azul recebe uma carbonila e vai virar esse composto aqui. Então, olha só, o que vai formar a oxidação enérgica desse 2-metil-but-2-eno? Por ter um carbono secundário, ele vira um ácido, por ter um carbono terciário, ele vira uma cetona. E numa prova objetiva, não precisa nem botar o lápis no papel. Na hora que você olha carbono secundário, tá aí, secundário forma ácido, terciário forma cetona, olha o conjunto de alternativas, ácido, cetona, mata a tua questão. Continuamos. E se eu tivesse uma tripla ligação? Na tripla ligação não vai ter diferença nenhuma do que o carbono de dupla. O que eu preciso classificar é o seguinte, ó. Vai romper a tripla inteira, separa em dois pedaços. Carbono verde é um carbono secundário, carbono azul é um carbono primário. No que se transforma esses materiais? Deixa eu ver se tem a resposta aqui, não. Então, vamos fazer a resposta. Então, aqui eu tenho carbono verde. Eu vou colocar o composto inteiro em verde. Ali, ó. Então, o que nós vamos ter? Vai quebrar por aqui, vai sobrar um CH3, C dupla O preso a OH. Forma um ácido carboxílico. Professor, por que forma ácido carboxílico? Porque oxidação é uma entrada de oxigênio, portanto, o carbono secundário vira ácido. E esse carbono primário, que está na cor azul, vai formar o quê? Vai formar CO2 mais a molécula de água. Ponto, resolve o nosso material. Professor, é só seguir aquela tabelinha? É só seguir aquela tabelinha. Oxidação de carbono primário forma CO2 e água, oxidação de carbono secundário forma ácido, C dupla O presa OH, e oxidação de carbono terciário forma cetona. Ponto final. Hoje a aula é um pouquinho mais técnica do que o procedimento normal, mas essas anotações vocês precisam fazer. Tá, professor, e se eu tivesse duas duplas ligações, o que formaria se eu tivesse duas duplas ligações? Primeiro, eu vou quebrar nessa posição aqui e vou quebrar nessa posição aqui. Eu tenho duas duplas ligações e eu vou quebrar todas as duplas ligações da cadeia. Agora, o que vai acontecer? Quer ver? Vamos colocar. Nessa nossa oxidação, isso aqui é um carbono secundário, esse aqui é um carbono terciário, esse é um secundário e o último é um carbono primário. Na tabela, no que se transforma esse carbono secundário? Esse carbono secundário vai ser transformado em, vamos colocar a resposta aqui embaixo, vamos colocar aqui, que é um preto mesmo. Então, vejam bem, vai formar CH3, C dupla O preso a OH. Esse é o primeiro composto que forma. Agora, repare que esse CH3, eu vou trocar de cor agora, vou colocar aqui nessa parte em verde. Eu tenho um CH3 ali em cima,
Repare que eu tenho um CH3 que não é afetado. Nesse carbono ali, ó, vai entrar um C dupla O para formar uma cetona, e esse carbono, por ser um carbono secundário, ele vai virar um ácido carboxílico. Ele vai formar C dupla O presa OH. Criado, professor, tem a função cetona e ácido no mesmo composto? Sim, porque eu estou oxidando um carbono terciário que forma uma cetona e estou oxidando um carbono secundário que vai formar um ácido. Mas, deixa eu ver se vai ter espaço ali embaixo, vamos colocar um carbono azul aqui, ó. Esse carbono aqui vai virar CO2 mais a molécula de água, por ser o carbono primário. Então, olhem bem, talvez uma das reações mais difíceis que você vai encontrar aí nas nossas reações de química orgânica está aqui. Quando eu tiver mais de uma dupla, mais de uma tripla ligação. Só que o que me interessa? O alvo do ataque é a dupla ligação, quebra ela. O que você tem? Carbono primário virando CO2 e água, carbono secundário virando ácido carboxílico e o carbono terciário virando cetona. É só isso que você tem que lembrar. Professor, e se a cadeia for fechada? Se a cadeia for fechada, não vai fazer diferença qualquer. Então, vejam bem, vou deixar duas cores aqui, ó. Tem o carbono verde e tem o carbono azul. Vou quebrar uma dessas ligações, mas o que me interessa? Aquele carbono verde é secundário e o carbono azul também é secundário. No que se transforma esses carbonos secundários? Vamos ver se tem a resposta aqui. Tem. Então, aqui já tem a resposta. Então, aqui, o carbono verde vai virar ácido carboxílico e o carbono azul da outra extremidade também vai virar um ácido carboxílico. Eu tenho um ácido dicarboxílico, porque tem duas carboxilas. Resumindo, oxidação enérgica para alcenos, alcinos, alcadienos e ciclanos. Cronômetro, quanto tempo você leva para decorar isso aí? Carbono primário, gás carbônico e água. Carbono secundário, ácido carboxílico, C dupla O presa OH. Carbono terciário forma cetona, C dupla O entre carbonos, ponto final. Não deu 15 segundos de matéria, isso é importante. Agora, uma informação técnica, mas só para quem vai para a segunda fase. E se eu oxidasse uma cadeia aromática ramificada? A cadeia aromática ramificada vai formar sempre um ácido carboxílico. Então, não importa se aqui tivesse CH2, CH3, sempre na oxidação enérgica de composto aromático ramificado, eu vou ter a formação desse ácido aqui, o chamado ácido benzoico. Toda oxidação enérgica de compostos aromáticos forma ácido benzoico, C dupla O presa OH presa na cadeia aromática. E aí, chegamos numa parte essencial. Essa tabela que eu acabei de montar é outra coisa que eu vou pedir para vocês anotarem. O Enem adora, a Biologia adora, a Federal adora, a PUC adora, os grandes vestibulares adoram oxidação enérgica de álcool. Então, o que nós vamos ter? Preciso que vocês anotem esse esqueminha que está aqui na tela. Eu vou esperar até para vocês compreenderem bem. Se você oxidar um álcool primário, professor, esqueci o que é um álcool primário. Álcool primário é aquela em que a hidroxila está presa num carbono primário. Essa é a classificação. Álcool secundário, a hidroxila está presa a um carbono secundário, e o álcool terciário, a hidroxila presa a um carbono terciário. Fica fácil fazer desse material. Agora, no álcool primário, se eu oxidar um álcool primário, o primeiro produto que ele vai formar é um aldeído. Esse aldeído, posteriormente, vai ser oxidado e vai terminar em ácido carboxílico. Isso aqui é muito, mas muito importante para o nosso vestibular. O álcool secundário se transforma numa cetona, e aí é boa chance do nosso sistema. O álcool terciário, ele não reage. Então, quem vai fazer as reações de oxidação de álcool são os álcools primários, que vão virar aldeídos e, posteriormente, ácido carboxílico. O álcool secundário vai virar cetona. Repare que os produtos finais são sempre os mesmos. Ácido, cetona e aldeído. São sempre esses produtos aí. E o álcool terciário, ele não vai reagir. Então, anotaram? Fizeram esse esquema, bota um balãozinho em volta, bota a caneta marca-texto em volta, porque o assunto principal dessa primeira aula está aqui, ó. A oxidação enérgica de álcool é o que mais vezes você vai encontrar em prova. Primeiro que tem algumas informações
Técnicas do nosso dia a dia. Como eu sei que você aí no outro lado da tela nunca, seja bem sincero, nunca exagerou em bebida alcoólica. Nas festinhas que você frequentava, para quem é um pouco menos de idade aí, como é que você chamava aquelas festas de churras? Nossa, aquelas churras, não sei porque chamam isso, mas de qualquer maneira. Aí você tomava, um amigo seu tomava aquelas bebidas tipo assim, Campo Largo, aí tomava aquelas vodka em garrafa de plástico, tomava aquelas cachaças em garrafa de plástico, e outro dia aquele arrependimento. Nossa, nunca mais bebo. Por quê? Porque está de ressaca. Um dos sintomas da ressaca, aliás, um dos produtos produzido na ressaca é exatamente na oxidação do álcool primário, que é o aldeído. Mas já vou mostrar as reações. Então, uma das reações é um processo bioquímico. Na hora que o álcool entra no nosso organismo, o fígado metaboliza e vai produzir um aldeído. Esse aldeído entra na corrente sanguínea e causa os estragos da ressaca do dia seguinte. Ah, professor, mas tem remédio. Não existe remédio para ressaca. Aliás, tem sim, um só. Eu já mostro esse remédio daqui a pouco. Álcool secundário vira acetona e álcool terciário não reage. Anotaram? Então, posso dar os exemplos. Então, veja bem o que acontece. O primeiro álcool que vai me interessar é esse álcool aqui, ó. A hidroxila está presa nesse carbono, e esse carbono é um carbono primário. Carbono primário. Esse é o etanol. É o álcool das bebidas alcoólicas, o álcool da cerveja, o álcool do uísque, da vodka, etc. E tal. O que acontece toda vez que esse álcool primário vai oxidar? E aí, repare, esse álcool primário, deixa eu colocar cores aqui, fica mais fácil para você compreender. Esse álcool primário, ele tem esse hidrogênio, vou colocar uma outra cor aqui, e tem um outro hidrogênio. Então, repare, que esse álcool primário, esse carbono já foi oxidado no processo de fermentação. Para quem lembra da biologia, se você pegar a sacarose vai virar molécula de glicose e frutose. Aí a frutose e a glicose vão sofrer uma fermentação e vão produzir o álcool, mais moléculas de gás carbônico. Então, essa seria a reação. Só que esse carbono já foi oxidado, porque ele já tem oxigênio em sua estrutura. Então, quem vai ser oxidado são esses dois hidrogênios aqui. Eu vou mostrar o mecanismo de reação. Você não precisa ser tão preciso, mas eu quero fazer essa mostragem para você. Então, eu vou oxidar primeiramente esse carbono vermelho, quer ver? Aí você vai ter o T. CH3, aí lá em cima eu já tenho uma hidroxila. Aqui, aquele carbono vermelho vai se oxidar e vai virar, deixa eu colocar ali o carbono azul de volta, e esse carbono azul, por enquanto, não vai ser mexido. Então, o que nós temos aqui? Ó? CH3, que não foi mexido, esse carbono com hidroxila não foi mexido, mas esse hidrogênio se oxidou, ou seja, a entrada de oxigênio. E aí, o que acontece? Olha só o que acontece no fígado. O álcool, ele vira um diálcool. Olha só que bacana, em vez de ter um álcool, você vai ter dois álcools, só que isso não existe. Então, o que nós temos aqui? Ó? Opa, deixa eu colocar aqui. Esse álcool, deixa eu pegar uma caneta aqui em cima, esse álcool aqui, ó, vai acontecer o seguinte, ó. Aquela hidroxila de cima vai pegar esse hidrogênio de baixo, deixa eu colocar a reação aqui, ó. Essa hidroxila vai pegar esse hidrogênio e vai formar o quê? Uma molécula de água, ou seja, o primeiro produto que sai dessa reação é uma molécula de água. E o que resta no meu composto? Então, o que resta no meu composto? Só voltar ali para a caneta, vai formar isso daqui, ó. Opa, tá no vermelho. A borrachinha apaga. Vou colocar o vermelho de volta. O vermelho está aqui. Aí vai formar CH3, C dupla O preso ao hidrogênio. Então, o que acontece? Na primeira oxidação do álcool, para vocês compreenderem, na primeira oxidação, um hidrogênio vira hidroxila, só que eu não posso ter duas hidroxilas no mesmo carbono, não pode, por quê? Porque uma hidroxila interage com o hidrogênio da outra hidroxila e sai uma molécula de água. Aí essa ligação vem para esse oxigênio para formar, aqui um C dupla O, tá, gente? C dupla O preso H para formar o aldeído. Esse aldeído vai para a corrente sanguínea e esse aldeído que dá aquela famosa ressaca do dia seguinte. Professor, mas não tem engove antes ou engove depois? Não resolve. O único remédio é um remédio natural e se chama oxigênio. Então você vai oxidar agora aquele hidrogênio azul ali, ó. Deixa eu até apagar aquele hidrogênio aqui, ó. Eu vou apagar esse hidrogênio aqui, ó. Eu estava ele na cor... Estava ele com a cor azul, né? Isso. Então, esse hidrogênio aqui, ó. Agora, o que acontece? Na hora que você respira profundamente, só que na hora que você está meio embriagado, você não lembra nem de respirar, mas de qualquer maneira, esse hidrogênio agora vai ser oxidado para formar qual produto final?
CH3, C dupla O, e esse hidrogênio vai virar o quê? Outra hidroxila. Então, significa que o meu produto final é um ácido carboxílico. Só para corroborar aquele esquema que eu acabei de montar com vocês. O álcool primário, ele primeiramente se transforma no aldeído, só que esse aldeído ainda tem um hidrogênio. Esse hidrogênio se oxida e vai virar uma hidroxila. Portanto, álcool primário vira aldeído e, posteriormente, vai virar um ácido carboxílico. Essa é uma reação importante, inclusive, por mecanismo. Só que você não precisa se preocupar com esse mecanismo aqui. Mas precisa lembrar que álcool primário vai virar aldeído e o aldeído vai virar ácido carboxílico. Ponto. Professor, e se tiver um álcool secundário? Daí tem as reações aqui. Deixa eu até apagar tudo aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vejam bem. O que eu tenho como reação final? O álcool primário vira aldeído e o aldeído vira ácido carboxílico. Ponto final, está feita a nossa oxidação. E reparem, a primeira frase que eu pedi para vocês anotarem: oxidação é uma entrada de oxigênio ou saída de hidrogênio. Repare que esse álcool ele tem 2 carbonos, permanece 2 carbonos. Só que lá tem 6 hidrogênios e aqui passa a ter 4. Saíram 2 hidrogênios, portanto, oxidação. E aqui é C dupla O preso a H, aqui virou C dupla O preso a OH, entrada de oxigênio ou saída de hidrogênio. Esse seria o nosso material. Agora, e se eu tivesse um álcool secundário? Repare que esse álcool secundário, ele tem esse hidrogênio. Esse hidrogênio vai virar uma hidroxila, aí eu vou ter 2 hidroxilas, e essas 2 hidroxilas se combinam para formar qual produto final? Uma cetona. Portanto, oxidação de carbono secundário vai formar uma cetona. Professor, sempre, toda vez que eu tiver um álcool primário, aldeído e ácido. Álcool secundário vai formar cetona, e aí, para fechar o nosso expediente, e se eu tiver um álcool terciário? O álcool terciário, ele não reage. Agora você vai se perguntar: professor, por que o álcool terciário não reage? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Se vocês voltarem um pouco no tempo e espaço, vocês vão perceber que o álcool primário, ele tinha 2 hidrogênios na estrutura, 2. O primeiro hidrogênio virou aldeído, o segundo hidrogênio virou um ácido carboxílico. Agora, o que acontece no álcool secundário? O álcool secundário, ele tem um hidrogênio no carbono da hidroxila. Esse hidrogênio vira uma hidroxila para virar uma cetona. Agora, por que o álcool terciário não reage? Porque esse carbono não tem hidrogênio. Se ele não tem hidrogênio, ele não pode formar a hidroxila. E sem a hidroxila, não tem reação. Então, o ponto máximo da aula de hoje, oxidação de álcool. Mas primeiro, eu estou terminando essa primeira parte da aula, mas eu quero que vocês resumam comigo agora. Então, tente puxar da memória. Oxidação branda, quebra dupla, cada carbono recebe um OH, recebe uma hidroxila e vira um diálcool. Ozonólise, na ozonólise você vai lá na dupla ou na tripla, quebra essa dupla e coloca a dupla O. Na ozonólise, ou você vai ter cetona ou aldeído, ou. Então, pode ser ou cetona, ou só aldeído, ou mistura dos dois. Oxidação enérgica de alcenos, alcinos, alcadinos e ciclanos. Aí você vai olhar o tipo de carbono. Se o carbono for primário, tem uma travada aqui, deixa eu ver se volta. Voltou. Então, veja bem, o carbono primário vai virar CO2 e água, secundário vai virar ácido carboxílico e terciário forma acetona. E oxidação de álcool, primário vira aldeído ácido, secundário vira acetona e terciário não reage. Então, são alguns esqueminhas importantes para a aula de hoje. Para você que está no outro lado aqui, pretende fazer a segunda fase em química, o assunto da aula de hoje é primordial. É quase certeza que você vai se deparar com alguma dessas reações de oxidação lá na prova discursiva no finalzinho de janeiro, ou seja, estão postergando lá para 2021, mas de qualquer maneira, a saúde é a parte principal desse sistema. Então, nós temos aí nosso grande esquema. Ponto. Fechamos essa primeira aula, agora vou pedir para vocês irem lá na página 422, trabalhar com uma outra reação essencial, principalmente para a federal, tanto primeira quanto segunda fase, que é a chamada reação de esterificação. Aliás, ele mostra o que vai formar. O que você acha que vai formar numa esterificação? Um éster. E
saponificação, sem piadinhas, saponificação vai produzir sapo. Não, saponificação vai produzir sabão. Saponificação vai produzir sabão, sabonetes, produtos de limpeza de uma forma geral. Então, primeira coisa que vai me interessar, biologia. Provavelmente em algum momento da vida você já ouviu falar em ácidos graxos. Agora é moda tomar ômega 3, 6, 9, tem um monte de número depois da palavra. Nossa, vou tomar ácidos graxos insaturados. O que é um ácido graxo? Ácido graxo nada mais é do que um ácido carboxílico de cadeia longa. Para a biologia, ácido graxo é um lipídio. E o que é um lipídio? É um composto que é insolúvel em água. Então, o que quimicamente é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa que é insolúvel em água. Mas para ser insolúvel em água, ele tem que ter, no mínimo, 11 átomos de carbono. Porque a biologia fala assim, ácido graxo de cadeia longa. Mas o que é uma cadeia longa para eles? Então, na química, para ser mais precisa, a química sempre é mais precisa do que a biologia. O que acontece? Para ser considerado um ácido graxo, é um ácido carboxílico que tem, no mínimo, 11 carbonos. No mínimo 11, mas pode ter mais, pode ter 13, 15, 30, 100, 200, não importa. O menor número de carbonos que eu tenho no ácido graxo é 11 carbonos. É aí que você tem. Então, você tem o ácido palmítico, que é óleo da palma, o ácido esteárico, você tem o ácido oleico, etc. e tal. São alguns exemplos que vocês vão encontrar de ácidos graxos. Por que eu falei sobre ácido graxo? Porque eu vou ter que falar de um lipídio chamado glicerídeo. O glicerídeo ou triglicerídeos. Para quem já fez o exame de sangue, um dos quesitos do exame de sangue é quantidade de triglicerídeos. Está lá. Como é que eu formo, o que é um glicerídeo? O glicerídeo, e aí vem a primeira definição importante, são ésteres derivados de ácidos graxos superiores. Essa palavra superior não precisa. São ésteres derivados de ácidos graxos com glicerina. Ou seja, para você produzir um lipídio, para produzir um triglicerídeo, você vai pegar um ácido graxo, ou seja, no mínimo 11 carbonos, e vai reagir, segundo com a biologia, com o glicerol, com a glicerina, ou com o propanotriol, que é o nome correto desse material. Então, para você produzir a gordura no seu organismo, para uma planta produzir um óleo, por exemplo, ela vai pegar um ácido graxo e interagir com uma molécula de hidroxila, para formar o quê? O triglicerídeo. Uma outra informação técnica. Quando eu falo em triglicerídeo ou glicerídeos, vem à nossa mente dois grandes grupos, óleos e gorduras. Qual é a diferença entre um óleo e uma gordura? A primeira, e talvez a mais importante hoje das diferenças, é o estado físico desse material a 25 graus. Se a 25 graus esse glicerídeo for sólido, ele é uma gordura. Se ele for líquido, ele é um óleo. Por exemplo, azeite de oliva, a 25 graus ele é líquido, portanto, ele é um óleo. Agora, manteiga. A manteiga é sólida, portanto, ela é uma gordura. Agora, quimicamente falando, tem uma outra diferença. As gorduras, elas são predominantemente saturadas, predominam as ligações simples, enquanto que os óleos, eles são insaturados. Vão encontrar duas duplas, três duplas, várias duplas ligações na cadeia. Então, quando eu falo em gordura, a temperatura ambiente é sólida, quando eu falo em óleo, ele é líquido. Há um tempo atrás, eles falavam assim, que gordura era do reino animal e óleo do reino vegetal. Eu queria explicar. Óleo de baleia, eu quero saber de qual árvore, de qual vegetal nasce a baleia. E você tem hoje modinha gordura de coco. Se gordura é animal, eu quero saber qual é o animal que é o coqueiro. Então isso já caiu. Então hoje é uma coisa muito mais simples para você definir. Sólido e líquido, saturada para ser uma gordura, insaturada para ser um óleo. E o que isso acarreta? Nós temos uma primeira reação, que é a formação do triglicerídeo. Então, o que é um triglicerídeo? Eu vou pegar 3 moléculas de um ácido graxo, repare que é uma cadeia longa, tem aqui 16 carbonos, vou reagir essa molécula com o propanol, e aí você tem o triglicerídeo. Por que triglicerídeo? Porque você tem, deixa eu ver se tem a canetinha aqui, você tem 3 vezes a função éster. Então, por que é chamado de triglicerídeo? Porque eu vou pegar 3 moléculas de ácido graxo que vão reagir com a glicerina para produzir 3 moléculas de água e vai produzir o triglicerídeo. No caso, o tripalmitato de glicerila, pergunta, seja bem sincero, você não entrou da tela. Você já comeu em algum momento na vida um tripalmitato de glicerila?
Provavelmente sim, mas não com esse nome. Talvez no seu café da tarde você falou para a mãe, para a avó, para a tia ou para o irmão assim, por gentileza, me passe o tripalmitato de glicerina que eu quero passar no meu pão, manteiga. O tripalmitato de glicerina nada mais é do que a manteiga. É uma gordura que é feita a partir desse ácido graxo com 16 carbonos com a glicerina, formando esse material. Faça experiência em casa. O dia que tiver na mesa manteiga, fala assim, por gentileza, me passe tripalmitato de glicerina, só para ver a cara das outras pessoas. Então faça um teste e depois me conta. Então, isso é a formação de um triglicerídeo, é assim que forma a gordura no nosso organismo, é assim que formam os óleos, as gorduras, assim, no reino animal. Agora, o que acontece? Eu posso transformar um óleo em uma gordura. Você lembra daquela tabelinha? Só voltar um pouquinho aqui, que está fácil. Então, olha só. A gordura, ela é predominantemente saturada, enquanto o óleo, ele é insaturado. Insaturado. Tem várias duplas ligações, pelo menos uma dupla ligação tem que ter. E se eu arrebentar essa dupla ligação, aí eu transformo um óleo em uma gordura. Professor, mas isso é possível? Sim, é possível transformar um óleo numa gordura? Sim. Como é que eu chamo essa reação? Essa reação é a chamada hidrogenação catalítica. Vocês acabaram de ver. O óleo, ele é insaturado. Aí, se eu colocar hidrogênio na chamada reação de adição de hidrogenação, eu quebro todas as duplas ligações desse óleo e quebrando todas as duplas ligações, só me restam simples ligações. E quando eu tenho só simples ligações, eu tenho uma gordura. Só que essa gordura ela foi promovida através de uma reação química em laboratório e ela é chamada de gordura hidrogenada. E o que é a gordura hidrogenada? Margarina. Simplesmente a gordura hidrogenada é a margarina. Que vendo que você encontra gordura hidrogenada, vamos voltar um pouco na nossa infância. Talvez não tanto assim, tanto para trás. Você já deve ter comido, ganho aqueles... não é chocolate, na realidade, assim, é um doce em formato de guarda-chuva. Faz um teste, compra 3 daqueles, não é chocolate não, aquela gordura hidrogenada sabor chocolate. Aquele doce, descasca os 3 e coloca os 3 na boca ao mesmo tempo. E tenta depois engolir, tenta cuspir, fica engasgado, fica gruda. Se você tiver aparelho nos dentes, eu acho que nunca mais sai. Só na hora que você tirar o aparelho, aquela gordura sai. Baladadinho. A baladadinho, ai que saudades da infância, tava baladadinho, nada mais é do que gordura hidrogenada, sabor amendoim. Recheio de bolacha recheada. E é bolacha. Nós estamos em Curitiba. Curitiba fala bolacha, não é biscoito recheado, é bolacha. Bem claro, você pode contrariar, mas é bolacha recheada. E quando se come bolacha recheada, tem um ritual. Você pega a bolacha, você abre ela, você lambe o recheio e depois come a bolacha. Isso, aquele recheio é gordura hidrogenada. É uma margarina. Então, simplesmente lá dentro tem margarina. Então, quando você abre aquele potão de margarina, o que você tem lá dentro foi um ex-óleo. Tanto que você tem margarina de soja, margarina de milho, você tem margarina de canola, tem até aquela propaganda, se for me engano, um negócio chamado Becel. Cuide bem do seu coração. Aí tem lá uma margarina feita de óleo de canola. Pega o óleo de canola, tira todas as duplas ligações, vira uma margarina de canola. Pega o óleo de soja, quebra todas as duplas, vira uma gordura de soja. Pega o óleo de milho, vai virar uma margarina de milho e vai nessa ordem. Reação importante para o Enem. Isso aqui é bem importante porque é um produto que você utiliza com uma certa frequência no dia a dia. E aí entra a saponificação. Para quem tem uma certa idade, não precisa ser muito velho assim, não. Você olha minha avó fazendo sabão em casa. Qual que é a receita mais clássica de fazer sabão? A receita mais clássica de sabão é pega a gordura animal, joga soda cáustica lá dentro, que é o hidroxissódio, ferve aquele material, na hora que esfria você tem o sabão. Então a reação está aqui, ó. Para você produzir um sabão, lipídio. Só que esse lipídio você pode trocar para óleo ou gordura. Pode ser óleo de soja. Tanto que, o que você faz com aquele óleo de soja que você tem na fritura de casa? Você joga ele na pia? Não. Você provavelmente guarda ele numa embalagem, coloca lá no lixo reciclável e esse óleo vai virar ou sabonete, ou sabão, ou algum produto de limpeza para o seu corpo. Provavelmente. Então, esse óleo gordura reage com uma base forte e vai produzir sal mais glicerina. Então, o que acontece? Eu vou pegar aquela mesma gordura, que é o tripalmitato de glicerina. Vou pegar a manteiga. Vou pegar a manteiga, vou reagir ela com soda cáustica e o que vai produzir? Vai produzir um sal, que é esse sal, mais a glicerina. Só que o que nós temos nesse sal? Um sabão. Anotem a frase também aí na sua apostila. Anota.
O que é um sabão? Então, coloca assim, acha um cantinho branco aí. Sabão é uma linha só, talvez metade de uma linha. Sabão, 2 pontos. É um sal de ácido graxo. Ponto final. O que é um sabão? Isso já caiu na Federal do Paraná na prova discursiva. Defina o que é um sabão. Sabão é um sal de ácido graxo. Ponto final. Acabou o nosso material. Então, repare que um sabão ele tem uma cadeia carbônica bem longa, no mínimo de 11 carbonos, e tem uma ponta que é polar. E aí vocês vão começar a compreender agora como é que um sabão propicia a limpeza. Então, vejam bem. Eu tenho uma gordura e essa gordura ela é apolar, ou seja, a gordura ela é insolúvel em água. E aqui embaixo eu tenho a cadeia do sabão. Então vejam bem, eu tenho uma cadeia longa que é apolar, mas a ponta aqui verde é uma ponta polar. E lembrando aquela frase que semelhante dissolve semelhante. Se a gordura que eu tenho na roupa, a gordura que eu tenho lá no prato, na louça, é apolar, qual das partes do sabão vai se ligar à parte apolar? A parte apolar, ou seja, se a gordura é apolar, semelhante dissolve semelhante. Como é que vai propiciar essa limpeza? Eu fiz uma pequena animaçãozinha aqui, ó. Só para lembrar, a gordura é apolar, aí eu vou fazer essa linha aqui, ó, como sendo a parte apolar, e a bolinha vermelha é aquela cabecinha polar. Então, veja bem, eu tenho um copo e esse copo tem uma mancha de gordura. Aí eu taco o sabão lá dentro. O que faz o sabão? Essa parte apolar, ela se prende na gordura, deixando essa bolinha polar para fora. E como a água é um solvente polar, esse solvente polar vai interagir com esse monte de bolinhas polares para formar o que nós chamamos lá na biologia de uma micela. O que é uma micela? É uma molécula de gordura rodeada de moléculas de sabão. Pelo menos nesse caso, a micela vai formando esse material. E essa micela, ela é solúvel em água. Veja bem, se você tiver sabe aquela costela de forno que você faz no final de semana? Que você é o infeliz que vai ter que lavar toda aquela louça. Aqueles pratos assim estão escorrendo de gordura. Ah, usa água quente. Água quente facilita, mas não limpa os pratos. O que você usa? Detergente ou sabão. Professor, mas eu uso detergente, é o mesmo princípio. O detergente, até a próxima, acho que aqui, que já vou falar sobre isso. Então, vejam bem, só para vocês compreenderem. O sabão, volta aqui no sabão, ele tem uma cadeia longa apolar, mas tem uma ponta polar. Essa cadeia longa polar, ela interage com a gordura e a ponta polar fica para fora. E essa ponta, várias pontas polares, elas são solúveis em água, isso propicia a nossa limpeza. Professor, mas eu não lavo louça com sabão, você lava com detergente. Mas olha só, é o mesmo princípio. Eu tenho uma longa cadeia que é apolar, mas eu tenho uma pontinha que é apolar. Então, essa parte aqui, ó, interage na gordura, e essa parte polar, tanto que tem carga positiva e negativa, interage com água e facilita o procedimento. Cadeias normais são biodegradáveis e cadeias ramificadas não são mais biodegradáveis. Esses detergentes de cadeias ramificadas não são mais produzidos no Brasil. Foram fora porque eles não têm o processo de serem biodegradáveis. Hoje, só de cadeia normal. E aí, para fecharmos a nossa aula, tem o tempinho? Tem. Importante para vestibular. Eu fiz até questão de colocar isso aqui. A nossa última parte, nós temos aí uns 5, 6 minutos para fechar exatamente esse material. Então, olha só. A aula de hoje tem três grandes momentos, digamos assim. A oxidação de álcool, para recordar sua memória. Álcool primário, aldeído e ácido carboxílico. Álcool secundário vira o quê? Cetona, e o álcool terciário não reage. Primeiro momento. Segundo momento é a saponificação, reação de produção de sabão. O nosso glicerídeo, óleo ou gordura, reage com uma base forte, produzindo sabão mais glicerina. O que é um sabão? É um sal de ácido graxo. E a parte 3, importante, está aqui. Talvez a parte mais importante até da aula. Esterificação. O que é uma esterificação? É uma produção de éster. Só que essa reação, ela precisa ser colocada aqui em prática. Então, veja bem o que nós vamos ter. Um ácido carboxílico vai reagir com um álcool, e essa reação direta, cadê minha coisinha aqui, deixa eu colocar para cá, essa reação direta, ela é chamada de esterificação. Por quê? Porque está produzindo um éster. Só que nesse esquema, eu já vou matar duas reações de uma vez só. Então, o ácido reage com álcool, produzindo éster mais água, água mais éster. É um processo chamado de esterificação. Porém, a reação inversa,
Se eu pegar um éster e reagir o éster com a água, vai produzir o ácido mais o álcool. Reação inversa é chamada de hidrólise. Outro esqueminha que eu gostaria muito que vocês anotassem, do jeito que está aqui, ó. Ácido mais álcool produzindo água mais éster. Talvez lá um tempo atrás você já viu que ácido reage com base produzindo sal e água. Talvez na química orgânica a reação mais importante para você lembrar é essa daqui. Ácido reage com álcool produzindo água mais éster ou éster mais água. Essa é chamada de esterificação. Se você pegar a reação inversa, o éster reage com a água produzindo ácido mais álcool. Esse é o processo que você vai encontrar. Tá, professor, e como é que funciona esse processo de esterificação? Esse processo de esterificação, deixa eu só trocar aqui para baixo. Fica melhor para mim. Então, vejam bem. Aí a esterificação está aqui, ó, para vocês compreenderem bem o nosso material. A esterificação, ela vai funcionar assim, deixa eu só colocar em destaque aqui, ó, essa parte aqui que vai me interessar. Ó. A esterificação, a hidroxila do ácido carboxílico vai pegar o hidrogênio do álcool e vai formar a molécula de água. Aí o que acontece? Aquele oxigênio ali, ó, que está sobrando ali, ele vai ser preso naquele carbono. Então, olha só, a hidroxila pega o hidrogênio, isso aqui sai para formar a molécula de água, esse oxigênio entra nessa ligação para formar C dupla O, OR. Pronto, resolve a esterificação. Então, isso é uma reação orgânica importante, sempre, sempre. Essa hidroxila pega o hidrogênio para formar a água, o oxigênio que sobra prende naquele carbono da carbonila para formar o éster. Já a hidrólise é o processo inverso. Eu tenho que ficar preso nessa ligação aqui, ó. Essa ligação vai ser rompida. Então, na hora que você quebra essa ligação, o hidrogênio vem para esse oxigênio para formar a molécula de álcool e a hidroxila da água vem para formar o ácido carboxílico. É exatamente o contrário. Então, veja bem, o éster está aqui, volta a formar o ácido e volta a formar o álcool. Então, a reação vice-versa. A reação direta é chamada de esterificação e a reação inversa é chamada de hidrólise. Para fechar bem isso aqui, quer ver? Deixa eu colocar 2 exemplos para vocês entenderem. Aqui nós temos uma reação e eu vou montar essa reação com vocês. Primeiro, essa hidroxila aqui vai pegar aquele hidrogênio para formar o quê? A molécula de água. É o primeiro produto que vai me interessar. Agora, o que sobrou? Sobra um carbono que tem 3 hidrogênios, portanto, forma um CH3. Aí eu tenho C dupla O. Deixa eu até trocar agora de cor. Lá embaixo, a parte que me interessa aqui, ó, eu vou ter um oxigênio, CH2, CH3. Pronto, resolvido o nosso material. Então, essa parte que eu coloquei em vermelho aqui, ó, é essa parte aqui. Sai a hidroxila com aquele hidrogênio para formar a molécula de água, esse oxigênio vem para esse carbono C dupla O, e nós temos qual função orgânica presente nesse sistema? O éster. Isso é uma reação chamada de esterificação. É fácil. Ácido reage com álcool produzindo éster mais água. Pronto, resolve o material. Professor, se for uma hidrólise, deixa eu até comentar aqui, ó, uma reação importante. Eu tenho aqui no quadro um negócio chamado de ácido acetil salicílico. Só que no lugar do ácido aqui tem um fenol, mas o que me interessa é isso daqui, ó. Deixa eu colocar uma outra cor só para você visualizar melhor. Eu tenho um carbono, deixa eu colocar preto aqui, ó. Eu tenho esse carbono aqui, ó. E aqui eu tenho oxigênio. A ligação que vai ser quebrada vai ser essa ligação aqui, ó. É a ligação entre o carbono, carbonila, com o oxigênio. Eu vou trabalhar de uma outra forma. Entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? O mais eletronegativo é o oxigênio, e esse carbono, ele é positivo. A água, o hidrogênio é positivo, e a hidroxila, ela é negativa. O que que vai acontecer? Então, veja bem, esse hidrogênio positivo vem para cá, vem para cá, e essa hidroxila, a setinha vem para cá, e essa hidroxila vai lá para aquele carbono, para formar o quê? Então, você vai ter a cadeia aromática, deixa eu desenhar ela aqui, com o OH lá em cima, tá lá bonitinho. Aqui você vai ter o quê? C, vou colocar o duplo O para cima, que não tem espaço para baixo. C dupla O, e aí vai virar OH. Repare que o meu éster está virando um ácido mais. E ali na ponta, ó, o H pega aquele CH3 para virar um álcool. Ou seja,
o éster, na quebra da ligação simples entre o carbono, o carbonilo e o oxigênio é mais eletronegativo, o carbono positivo. O H é positivo, hidroxila negativa, regra das cargas opostas, vai formar o ácido e a molécula de álcool. Ponto, resolve o material. E isso eu vou pedir 2 minutinhos ainda, talvez menos. Uma última reação, e é um assunto mais atual, um negócio chamado de transesterificação. Soletrem transesterificação, produção de biodiesel, ou seja, química moderna. O que é a transesterificação? Presta bem atenção. Eu vou pegar um álcool, esse álcool vai reagir com éster e vai produzir um novo álcool e um novo éster. Tá, professor? Álcool reage com éster produzindo álcool e éster. Então não vai ter reação, vai ter. Presta bem atenção aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, em destaque. Lá na ponta eu tenho um radical R', e aqui no outro radical, deixa eu colocar outra cor aqui, ó, eu tenho um radical R duas linhas. São radicais diferentes. O que acontece na transesterificação? Uma troca de radicais. Esse radical aqui, ó, vai entrar no lugar desse vermelho e esse vermelho no lugar daquele preto. Simplesmente uma troca de radicais. Repare que o meu álcool tem o radical L', e aqui agora o meu álcool tem o radical R duas linhas. E o radical R' foi parar lá no novo éster. Deixa eu mostrar um exemplo bem rapidinho para vocês antes de terminar. Está aqui, ó. O que nós temos? Repare que eu tenho o seguinte processo. Eu tenho esse radical que está em vermelho aqui no éster, e eu vou colocar uma cor aqui. Vamos pegar o azul e esse radical aqui presente no álcool. Uma transesterificação é uma troca desses radicais. Então, o que vai acontecer? Vou deixar ele no preto para vocês compreenderem as trocas. Esse CH3 aqui não vai ser afetado, CH3, C dupla O também não vai ser afetado, o oxigênio também não. Ou seja, até aqui nada aconteceu. Agora eu tenho um CH3, só que no lugar desse CH3, o que eu vou colocar? No lugar desse CH3, eu vou colocar outro radical que está em azul. Vai virar CH2, CH3. Mas, e no lugar, então veja bem, esse CH3 entrou no lugar desse carbono aqui, e esse aqui vem para cá. Aí vai formar, deixa eu colocar em vermelho agora, um O, opa, vermelho está aqui, vai virar OH-CH3. Lá embaixo, para vocês compreenderem. Então, o que é uma transesterificação? Uma troca de radicais. O meu radical metil foi trocado por um radical etil. Então, veja bem, o éster tinha o radical metil, passa agora a ter o radical etil, e o meu álcool tinha o etil, passa a ter o metil. Isso é uma reação de transesterificação, uma troca de radicais. Agora sim, fechamos o nosso expediente. A aula de hoje é extremamente importante. Se você me conceder mais um minutinho, só para fazer um resumo geral da nossa aula. Primeira aula, oxidação, entrada de oxigênio ou saída de hidrogênio. Oxidação branda, quebra dupla, entra uma hidroxila em cada carbono. Ozonólise, quebra dupla inteira e cada carbono que tinha dupla vira dupla O, para formar aldeídos E/O cetonas. Oxidação enérgica, de alcenos, alcinos, alcadienos e ciclanos. Vê o tipo de carbono. Se for um carbono primário, CO2 e água. Se for um carbono secundário, ácido. Se for um carbono terciário, cetona. Oxidação de álcool. Álcool primário, aldeído e ácido. Álcool secundário vira cetona. Álcool terciário não reage. Aí você vai lembrar no processo de esterificação. Esterificação, ácido reage com álcool, produzindo éster e água. Reação inversa, éster mais água produzindo ácido e álcool é chamada de esterificação. Ponto. É isso que me interessa na aula de hoje. Então, fechamos por aí. A outra aula já está começando. Tenha uma ótima quinta-feira, um resto de quinta-feira, um ótimo final de semana. E quinta-feira da semana que vem, se tudo der certo, estamos aí de volta para fechar a parte de reações orgânicas com a nossa última etapa. Fechou? Um abraço e até a quinta. Se alguém tiver alguma duvidazinha rápida e quiser tirar essa duvidazinha, aí eu fico um pouquinho mais, sem problema qualquer. Então, fechou? E até a quinta da semana que vem. Um abraço.